Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Jesus Cristo falou, está falado. 13h06, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta no sábado, o Evangelho para Todos está aqui após o programa Viva a Vida, e domingo é 1h da tarde, você fica sendo meu convidado todo especial em ouvir o Evangelho para Todos. Deixando eu muito obrigado também ao meu grande amigo que está sempre gravando o programa Evangelho para Todos, sempre preocupado, né, em mandar lá para o YouTube. Lá no YouTube você encontra também o Evangelho para Todos, embora lá está Jesus Cristo falou, está falado. 104.9, só você digitar tudo junto, né? Jesus Cristo falou, tá falado 104.9. Lembrando que não há uma dedicação minha lá no YouTube, mas essa mensagem daqui, ela vai lá pro YouTube também, é claro que gravado algumas coisas, porque o programa está sendo ao vivo, e lá no YouTube ele vai com alguns cortes. Forte abraço, nosso amigo Pilão, também meu amigo Donizete, sua esposa Pamela, também a Genice, né? Genice Vitória sempre ouvindo a gente, a Geni, também o Antônio de Castro. Forte abraço também aos filhos do Donizete, né? Da Pamela, também o Samuel, Benjamin, também a Maria, sempre ouvindo programação 104.9. Amigo ouvinte, mensagem que eu trago hoje para você está aqui em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, o nosso Deus fala comigo, com você, da maneira poderosa em favor a minha e a sua vida. Jesus Cristo falou para o cego ver, e o cego viu. E lá na sepultura, isso sai para fora, e Lázaro saiu. Foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para uma multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus fala da seguinte maneira, assim está escrito também, assim diz o Senhor:
Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Eu preciso de ajuda, vem me salvar. Amigo ouvinte, nesta passagem, Deus revela pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo uma mensagem muito poderosa após Jesus Cristo, né? Jesus Cristo veio ao mundo e algumas vezes Jesus Cristo fala do porquê que ele veio ao mundo e porquê que foi o sumo sacerdote quem crucificou Jesus Cristo. Se você olhar, Deus no passado falava com a humanidade, com o povo, através dos profetas. Os profetas levavam a mensagem até o sacerdote, que é aquele que cuida de um templo, digo, de uma sinagoga, de um templo material, uma igreja, uma instituição religiosa, né? E o sacerdote, como ele tinha aliança empresarial e política na época, ele não podia, ele ficava no meio termo ali, que nem hoje também, não pode falar inteiramente a verdade, porque ele é associado às demais, como no passado também era. Então, quando Deus falava com a humanidade através de anjos ou através dos profetas, os profetas ou falavam diretamente ao povo, ou os profetas levavam até o sacerdote, e os sacerdotes então assim passava ou não passava para o povo as mensagens que o nosso Deus tinha com a humanidade, com as pessoas, comigo, com você. Passar do tempo, se corrompeu os templos material, o costume sacerdotal, no caso, se corrompeu, ficou distante de Deus. Isso é bem claro no livro do profeta Oséias, assim como também em algumas outras passagens também. Então o costume sacerdotal se corrompeu, Deus não tinha como falar com a humanidade mais, então Deus mandou Jesus Cristo vir na terra. Jesus Cristo veio na terra justamente para o quê? Para ser um sacrifício. Para quê? Para pagar os nossos pecados diante de Deus, para nós termos o direito de recebermos o Espírito Santo conosco, porque nós somos seres humanos pecadores, nós somos, no caso, ingratos, nós somos bastante ruins, na verdade, nós somos maus, nós, seres humanos, somos maus, porque o mal nos educou. Aí quando Jesus Cristo veio com os ensinamentos dele, ele veio para nos educar novamente. Mas para nós aceitarmos essa educação, nós temos que ver o que é que Jesus Cristo veio fazer e por que que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo por quê? Por causa que Deus queria falar com a humanidade e ele mandou o filho dele vir ao mundo. E o filho dele veio ao mundo e foi morto, foi sacrificado. E adivinha quem foi que matou Jesus Cristo? Quem matou Jesus Cristo foi os sacerdotes, foi os pregadores da palavra de Deus, entre aspas, ou os pregadores do evangelho, que hoje são representados por pastores, bispos, aí em geral, padres em geral, são sacerdotes. Esses sacerdotes, se você voltar para trás, fazer uma rastreabilidade para trás, você voltando, você vai chegar lá para trás naqueles que mataram Jesus Cristo. Assim como hoje também eles matam Jesus Cristo, porque eles fazem o quê? Fazem com que o ensinamento de Jesus Cristo seja igual ou menor do que outros ensinamentos que eles mesmos impõem sobre a sociedade. Aí Jesus Cristo foi o quê? Foi morto pelos sacerdotes, porque ele veio para morrer nas mãos justamente de quem tinha a autoridade, que era os sacerdotes. Uma vez que Jesus Cristo morreu, ele foi sacrificado por eles e ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, quebrou-se então o costume sacerdotal, quebrou-se a verdade sacerdotal. Agora o costume sacerdotal até hoje existe no nosso entendimento, no nosso coração, e nós não conseguimos reprovar isso de maneira alguma, porque o Novo Testamento em Cristo não entra dentro de nós por causa de ensinamentos que já está dentro de nós, trovando a verdade. Isso Jesus Cristo revela em Mateus capítulo 13. Aí o que acontece? Jesus Cristo agora,
ele vai o quê? Ele fala assim, ó, se o grão de trigo, se ele se permanecer em um só, ele só é um. Jesus Cristo fala uma passagem assim na Bíblia. Mas se o grão de trigo for para a terra e ele brotar e nascer, ele falou que este grãozinho de trigo se torna em vários. Ou seja, Jesus Cristo falou assim, se eu morrer, for para a terra, ressuscitar ao terceiro dia, eu trago comigo o quê? O direito do ser humano de falar com Deus através do Espírito Santo de Deus, firmado na verdade. Aí vem aqui no Novo Testamento o apóstolo escrevendo carta aos Coríntios, dizendo assim, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, ele está falando assim, Ismael, você sabia que você, dentro do Antigo Testamento, nada do Antigo Testamento, Ismael, você só é um pecador que deve viver de misericórdia. O que é misericórdia? Eu tenho que ir até o sacerdote, me humilhar-se até ele, ou ir até uma instituição para receber uma orientação de Deus, né? Agora, uma vez de que eu creio em Jesus Cristo, eu já não preciso mais ir ao sacerdote mais. Por quê? Por causa que Jesus Cristo, ele conquistou individualmente, para todos nós individualmente, pelo compromisso pessoal e particular que nós assumimos com Deus, no rejeitar a maioria das coisas que o mundo nos oferece para as coisas que Jesus Cristo nos oferece dentro do Novo Testamento. Para quê? Para que você e eu tivéssemos acesso diretamente com Deus. Hoje, o templo de Deus, o altar de Deus é você. A minha mente, o meu entendimento, o seu coração é o templo de Deus hoje não, já há muito tempo no Novo Testamento. Tanto que, se você lê Atos dos Apóstolos, pesquisa em Atos dos Apóstolos lá e procura lá saber a morte do Estevão. Por que Estevão foi apedrejado? Procura saber também por quem e por que Estevão foi apedrejado. Porque o Estevão falou justamente isto que eu estou falando para você, mas isso é difícil demais para mim compreender e aceitar, mas é claro que é. No ventre da minha mãe, no ventre lá da sua mãe, né? Você já estava no ventre da sua mãe e você já estava sendo que enganado lá no ventre da sua mãe. Quando você e eu já nascemos neste mundo, no nosso inconsciente, enganado pelo mundo ou pelo Deus que opera neste mundo, semeando sempre o oposto, o contrário ao que Deus tem falado para mim e para você. Por isso que Jesus Cristo fala para adultos, já dentro do Novo Testamento, ele fala assim, necessário é você nascer de novo. Mas como posso eu, sendo velho, nascer de novo? O próprio Nicodemos pergunta para Jesus Cristo, né? Claramente, assim como também você, em João 3, assim como você encontra em João 4 também, a mulher samaritana deixando bem claro para Jesus Cristo lá em João capítulo 4. Peraí, Senhor, uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é no monte, e agora? Eu estou no meio do caminho, eu não vou nem em Jerusalém e nem no monte. E Jesus Cristo falou assim, a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em espírito pelo Espírito Santo, em verdade pela orientação do próprio Deus através do Filho e depois, é claro, através dos apóstolos. E por que é dos apóstolos? Deixando bem claro que eles são após Jesus Cristo e são nossos orientadores dentro do Novo Testamento. Então aqui nessa passagem ele está falando que você que está me ouvindo, você é o templo de Deus. Não pode, de maneira alguma. Não podia, né? Mas depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele justificou todo aquele que crê diante de Deus. E você e eu temos acesso ao Deus diretamente. Então todo esse costume sacerdotal, a gente vai sempre para agradar um familiar, ao nosso próprio ego, ou por costume mesmo. Mas na verdade, se você for ver,
a palavra do Deus Todo-Poderoso, ela é uma orientação universal. Aonde quer que eu vá, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a si mesmo, porque Jesus Cristo falou que desses 2 mandamentos resume toda a lei e os profetas. Quem falou isso foi o próprio Jesus Cristo. Então, eu não tenho que só tratar bem o meu irmão que vai comigo dentro da instituição religiosa a qual você faz parte. Não. A misericórdia, a justiça e o amor tem que acompanhar o cristão aonde quer que ele vá. Eu tenho que carregar comigo misericórdia, justiça e amor. Tem por que justiça? Porque o juízo de Deus vai vir sobre essa terra. O próprio Jesus Cristo fala isso em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ele fala que nós podemos até praticar algumas coisas que estão mandadas para nós, mas sem omitir algumas outras. E ele fala que a coisa mais importante é o que? Juízo, misericórdia e a fé, né? Ou seja, deixando bem claro que você, aonde quer que você vá, você sempre é cristão. Indiferentemente se você vai se encontrar com o ateu, com o muçulmano, com o católico, com o evangélico de outra igreja, com alguém que tem um costume, uma tradição diferente. Ou seja, a conduta cristã, ela é pessoal, é assumido particularmente por cada um de nós individualmente. Tanto que Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 24, você vai ver lá Jesus Cristo falando assim, ó, estarão 2 no campo, um será deixado, outro levado, estarão, né, numa cama, estarão também, ele falou assim, um será deixado, o outro levado. Então deixa bem claro que isso é pessoal, é muito particular, é muito meu, assim como você pode dizer assim, é muito meu isso, é muito meu. Jesus deixou bem claro isso, que ele fala assim, se alguém, ninguém, necessário é nascer de novo. Outro ele fala assim, se alguém não, ou se alguém fizer, ou seja, deixando aberto para mim e para você, este ninguém, ou este alguém, ou esta pessoa, este convite do próprio Jesus Cristo. Certo, amigo ouvinte? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas e permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar. Você vai ver quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. O milagre pode acontecer, porque Jesus ama você. Basta você crer, verás agora Jesus derramar a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está,
sua melhor companhia. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.